Meu querido irmão Lima, a paz gloriosa de Deus, o nome precioso do Senhor Jesus. Irmão Lima, tenho uma perguntinha para lhe fazer. Congrego há mais de 40 anos e em muitas oportunidades, todos os dias, e sempre ouvi os ministros, nossos ministros, pregarem sobre erros, nunca sobre pecado na vida da Irmandade ou na vida de sua própria vida. Sempre exortaram da seguinte maneira: irmãos, nós erramos muito diante de Deus. Devemos nos arrepender pelos erros cometidos e coisas semelhantes. Pergunto a você: as suas pregações são feitas da mesma maneira? Você também se refere somente a erros e não à palavra pecado? A outra pergunta que eu tenho para lhe fazer é a seguinte: você reconhece o pecado na sua vida? Você reconhece que você é um miserável pecador? É preciso saber. Veja por quê. Dias atrás eu li num comentário seu a seguinte expressão. Você escreveu: afinal, nós cremos na Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. Regra de fé é aquilo que devemos acreditar. E regra de prática, aquilo que nós devemos fazer. Está correto, Lima? Então veja bem, meu querido, é o seguinte. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores. E a palavra de Deus diz assim: se dissermos que não cometemos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então pergunta a você: você não comete pecado? Você só comete erro? Explica isso para mim. Chega a dizer o verso assim: e a verdade não está em nós. Quer dizer, a pessoa está se declarando mentiroso quando diz que não é pecador. Isso está em 1 João, no capítulo 1 de João, a carta, versículo 8. E no versículo 10, ainda diz mais: se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso. Quer dizer, a pessoa está fazendo ao próprio Deus de mentiroso, chamando a Deus de mentiroso. E novamente diz lá: e a verdade não está em nós. Então, veja, irmão Lima, você vem pregando a palavra de Deus ao longo destes anos. De fato, a Bíblia está dizendo que você está mentindo na tribuna e ainda ofendendo a Deus, chamando-o de mentiroso, porque você não confessa o seu pecado, você não confessa o pecado que há na sua vida. Com esse tipo de pregação, veja o que acontece. Você transmite para os seus ouvintes a ideia de que nós cometemos, o que nós cometemos são coisas toleráveis, suportáveis. E mais ainda, isso está baseado, esse tipo de pregação, nessa heresia que diz que pecado é só o pecado do adultério. Entendeu? O que não é verdade. A Bíblia não faz diferença entre pecado e pecado. A Bíblia não diz que tem pecadinho e pecadão. Quem faz essa diferença somos nós devido às suas consequências. Então aqueles pecados como roubo, assassinato, prostituição, adultério, chamamos assim popularmente dizendo, pecado cabeludo. Mas para Deus não tem essa diferença.
A minha mentira, irmão Lima, ou a sua mentira, porque você mente também, viu? Ela não é maior nem menor do que o cara que adultera, ou do que rouba, ou do que assassina. É a mesma coisa diante de Deus. Para Deus só há duas diferenças. Só há dois tipos de pecados que são diferentes do outro. O pecado em si, que é todos os que nós cometemos, e o pecado de morte. Que é o pecado de morte? Lá no capítulo 12 de São Mateus diz que é o pecado de blasfemar contra o Espírito Santo. E lá está explicadinho o que é essa blasfêmia. É você ver uma obra que só Deus pode realizar através do seu Espírito Santo e você dizer que não é o Espírito Santo, que não é Deus, você dizer que é o diabo. Atribuir ao diabo uma obra que o Senhor está realizando. Isso aí é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quer dizer, o Senhor ensinou e explicou. Mas vocês fazem uma meleca disso aí dizendo que isso é o pecado do adultério. Não tem nada a ver. A Bíblia inclusive mostra adúlteros que foram perdoados. Davi, por exemplo, foi perdoado. Então onde é que você está com a cabeça, rapaz? Então eu faço agora essas perguntas. Eu acho importante você me dizer, você é pecador? Você confessa o seu pecado? Confessa que é pecador? Vamos ver. Quero saber o que está na sua cabeça. E também qual é o seu caráter cristão como servo de Deus e ministro de Cristo. É isso que eu quero saber. Vocês fizeram uma diferença entre o pecado e o erro. Quando de fato não existe essa diferença. A palavra no original é hamartia, e significa erro. Conclusão lógica. Todo erro é pecado. Todo pecado é um erro. Não tem uma outra definição para essa palavra. Então fica a pergunta. O que você está pregando a respeito do pecado? E eu quero saber da sua confissão. Você é mesmo um pecador? Ou você não é pecador? Isso é muito importante você se declarar, se confessar. Por quê? É impossível viver sem pecado. Nós pecamos por pensamentos, por palavras e por obras. Por pensamentos, é impossível você parar de pensar. A sua cabeça produz milhares de pensamentos. E nem todos eles agradam a Deus. É verdade ou é mentira o que eu estou falando? Por obras não preciso explicar para você. Pecamos quando olhamos uma mulher e a desejamos, cobiçamos. Pecamos o pecado do homicídio quando temos ódio de uma pessoa, queremos agredi-la, coisa desse tipo. Veja, nós pecamos até por omissão. Tiago fala, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Quando eu pergunto alguma coisa para você e você desvia os olhos, você responde outra coisa, você se omite, você está mentindo. Porque o que é a verdade? A verdade é a resposta que eu devo a outra pessoa. É isso, quando eu escondo essa resposta, eu estou mentindo. Assim lhe pergunto, meu querido irmão Lima, fala para mim, você é pecador?